Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Entendendo de pedido de preferência, anuncio o número 9 da pauta da relatoria, desembargador Rui Ramos, HC da Capital, impetrante, Dr. Rodrigo Geraldo. É o 36629, né? Capital, é esse? Para Suedsley Antônio Moquite. Dia a todos, a Igreja Câmara, o Habeas Corpus, em relação à autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, aqui apontada como coatora. Dispõe-se que foi preso em flagrante delito na comarca de Barra do Bugres, MT, dirigindo um veículo Toyota Corolla, produto de roubo ocorrido na comarca de Cuiabá, que estava com placas adulteradas, motivo pelo qual foi preso pela prática descrito no artigo 180 do Código Penal. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado da comarca de Barra do Bugres, entendendo que o beneficiário não traria qualquer perigo à sociedade, concedeu a liberdade provisória, ou concedeu a liberdade ambulatorial, né? Porque provisória aqui é uma impropriedade de quem escreveu, mas mediante o pagamento de fiança. Porém, pouco antes do cumprimento do alvará de soltura, o delegado da Polícia Civil de Barra do Bugres requereu, e a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista que supostamente teria praticado o roubo na cidade de Cuiabá, em que foi vítima o proprietário do Toyota Corolla, que o beneficiário estava dirigindo para a comarca de Barra do Bugres. Traduz que a decisão que decretou a preventiva não possui fundamentação idônea, uma vez que deixou demonstrar a presença concreta dos pressupostos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. Explicita que, pleiteada a liberdade do paciente perante a autoridade coatora para a revogação, aquela prisão decretada restou indeferida. Argumenta também que há equívoco na manutenção do beneficiário, pois houve vício no termo de reconhecimento de pessoa que culminou com a prisão preventiva do mesmo. Destaca que caberia à autoridade policial proceder ao reconhecimento, colocar outros indivíduos juntamente com o paciente, o que não ocorreu, induzindo a erro a vítima até o momento, até mesmo pela sede de justiça. No outro ponto, alega que o paciente estava trabalhando na usina Barralco, localizada a 160 do local, e tendo saído da empresa às 7 horas e 19 minutos, sendo humanamente impossível que estivesse na cidade de Cuiabá por volta das 8 horas da manhã. Também afirma que não praticou o delito no data e horário que ocorreu com a travessia em Barra do Bugres, e conforme folha de ponto e anexo aos autos, portanto não pode beneficiar de ser autor do delito pela qual encontra segregado cautelarmente, sendo sua prisão ilegal e arbitrária. Assim, alegando constrangimento legal, postula a concessão da ordem minimamente, que foi indeferida, informações às folhas. Do outro procurador de Justiça, José de Medeiros, no seu parecer sumariano, HC, prisão em flagrante pela prática de receptação do Toyota Corolla, produto de crime de roubo ocorrido na capital, vítima que reconheceu o paciente como sendo autor do roubo, prisão preventiva decretada pela prática de crime de roubo, alegação de erro no reconhecimento pessoal do paciente, sendo que a vítima foi induzida a apontá-la como autor da subtração. Afirma que o paciente não cometeu, pois estava trabalhando na usina Barralco, aduz falta de fundamentação para a decisão da prisão preventiva, bem como não restou demonstrada a necessidade da prisão. Alegações improcedentes, impossibilidade de análise de questões meritórias, sede de habeas corpus, decisão que encontra-se fundamentada e atende a 93.9 da CF, 312, 313 CPP. Reiteração delitiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ante a necessidade de manutenção da segregação, eventuais predicados pessoais não sobrepõem a necessidade de resguardar a ordem pública, constrangimento legal não evidenciado pela denegação da ordem. É o relatório. Sr. Procurador, ratifico o parecer escrito. Passaria até o prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador
relator, Dr. Rui Ramos Ribeiro, na pessoa de quem eu cumprimento os demais aqui presentes. Conforme o relatório lido pelo excelentíssimo senhor relator, o paciente foi preso na cidade de Barra do Bugres com um veículo Corolla e após a checagem foi concluído que tratava-se de roubo ocorrido no dia 9/6 aqui na comarca de Cuiabá. Após ser encaminhado para o magistrado responsável pela comarca de Barra do Bugres, foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Ocorre que instantes antes do paciente ser solto, o delegado de polícia foi fazer a liberação do veículo para a vítima e convidou a vítima para fazer o reconhecimento do paciente, e a vítima afirmou que se tratava do mesmo cidadão que cometeu o roubo contra ela 60 dias antes. Ou seja, o roubo ocorreu no dia 9 de junho de 2015, aqui na capital, e a vítima fez o reconhecimento do paciente no dia 10 de agosto de 2015, na comarca de Barra do Bugres. No caso em tela, senhores desembargadores, basta uma análise superficial no auto de reconhecimento para concluirmos que houve uma falta de zelo do delegado de polícia. Uma vez que o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele é bastante claro quando ele determina que antes de fazer o reconhecimento, a autoridade policial deve solicitar que a vítima ao menos descreva o cidadão que cometeu o delito. Se vocês observarem o termo de reconhecimento, isso não foi feito. Ou seja, informaram para a vítima: olha, o cidadão que estava com o seu veículo aqui na cidade de Barra do Bugres está preso aqui na delegacia de polícia. É evidente que a vítima, traumatizada com o episódio que se passou, uma pessoa que foi rendida por uma arma de fogo, foi levada até a cidade de Várzea Grande, amarrada num tronco de árvore, teve seu veículo, que certamente foi comprado às duras penas, subtraído, é evidente que ela vai estar com sede de justiça. E aí caberia à autoridade policial um pouco de zelo. Ao menos solicitar que a vítima fizesse a descrição da pessoa que cometeu o roubo. Ou ainda, colocasse mais 2 indivíduos ao lado do paciente para que se fizesse o reconhecimento. Ao invés disso, basta analisar o auto de reconhecimento e observarmos que nada disso foi feito. O delegado de polícia não agiu com a cautela e com o zelo que é necessário de uma autoridade policial. E aí foi decretada a prisão preventiva do paciente com base num termo de reconhecimento falho. E aí foi acostado aos autos, como bem disse o desembargador relator, um documento da empresa Barralco, atestando que na data dos fatos, o paciente entrou às 10h46 da noite e só saiu da empresa às 7h19. A Barralco fica mais ou menos a 20 quilômetros do centro de Barra do Bugres. Ou seja, aqui do CPA dá mais de 200 quilômetros. Humanamente impossível ele ter saído lá da Barra do Bugres às 7h19 e estar às 8 horas da manhã aqui no CPA cometendo o ato ilícito. Que o paciente cometeu o delito de ter adquirido o veículo, isso é indiscutível e ele tem que pagar por isso. Agora, mantê-lo preso com base num documento falho é inadmissível. E aí, nós não estamos apenas discutindo fatos como o procurador de justiça mencionou no seu parecer. Até porque essa egrégia corte não pode apenas adentrar nos fatos. Mas nós estamos discutindo os princípios. O princípio da presunção da inocência, ele deve ser considerado no caso em comento. Existem 2 documentos. Um documento emitido de uma empresa séria, que atesta que o paciente estava laborando,
E por outro lado, temos um documento emitido pela autoridade policial que indiscutivelmente agiu com falta de zelo e com falta de cautela. E aí nós devemos sobrepesar e agir de forma coerente e analisando o seguinte: ele está preso para a manutenção da garantia da ordem pública. Será que não é uma afronta à ordem pública manter um cidadão que daqui a 4 meses pode ser declarado inocente? O que é mais gravoso para a sociedade? Manter um cidadão inocente preso ou soltar um cidadão que o Estado tem mecanismos de recapturá-lo posteriormente, caso seja declarado culpado? É por isso que eu vim aqui, não para pedir apenas a soltura, mas ao menos, Vossas Excelências, que imponham um monitoramento eletrônico ao paciente, e aí o Estado tem mecanismos de fiscalizá-lo. O Estado, caso ele seja condenado, pode recapturá-lo a qualquer momento, do que manter um cidadão que daqui a audiência de instrução dele está marcada para 27 de novembro. Vão passar dos 80 dias preso. E aí, lá na audiência de instrução, ele pode ser declarado inocente. O dano contra o cidadão já ocorreu. Cadê a periculosidade? Decretaram a prisão preventiva alegando que o paciente é perigoso. Ele é perigoso porque ele responde um processo lá em Araputanga, quando ele era agente público, agente carcerário, e um outro delegado de polícia retirou um preso e utilizou de meios escusos para obter uma informação, e ele acabou sendo denunciado com os outros, assim como os outros agentes. Mas sequer há sentença de 1º grau ou condenando. Até agora, a única certeza que nós temos contra o paciente é que ele estava com um Corolla, produto de roubo. E por esse crime ele vai responder. E aí existe mais uma falta de coerência. Um cidadão vem aqui, isso não é prática. Quem atua no processo criminal sabe disso. Um cidadão não vem lá de Barra do Bugres, rouba um veículo aqui e usa o veículo como seu meio de condução diário. Era o veículo que ele adquiriu para ir da cidade de Barra do Bugres até a usina Barralco, onde ele labora todos os dias. Então aqui, nesse momento, o mais importante é nós fazermos uma avaliação de quais serão as consequências da manutenção da prisão. Repito, o Estado tem os mecanismos de soltá-lo e recapturá-lo caso ele seja condenado posteriormente. Mas o Estado não tem os mecanismos de repará-lo caso ele seja declarado inocente. E aí eu peço vênia e repito novamente, não estou apenas com base na legislação vigente, mas existe um documento nos autos em que afirma que o paciente estava laborando. E eu jamais juntaria um documento, Vossas Excelências, se tivesse a possibilidade do documento ser forjado. E aqui eu reafirmo, eu creio mais no documento em que eu juntei nos autos do que no auto de reconhecimento que o delegado de polícia da cidade de Barra do Bugres acostou e embasou o pedido de prisão preventiva. Então, com toda a vênia, eu peço a Vossa Excelência, não peço a soltura sem a imposição de uma medida cautelar, porque eu acho que o papel do Poder Judiciário realmente é proteger a sociedade. E nesse momento, o papel do Poder Judiciário é não apenas proteger a sociedade, mas evitar que uma injustiça seja mantida e posteriormente não teremos mecanismos de reparar esse cidadão que está lá numa cela, sem banho de sol inclusive, porque é agente prisional, fica separado lá no presídio de Barra do Bugres.
Muito obrigado, senhores. Pergunta aqui, ele é agente prisional? Foi agente prisional. Foi, né? Foi agente Hoje prisional. não é mais. Hoje não. Está separado por conta de que já exerceu a função. A prisão que decretou, a decisão que decretou a prisão preventiva está assim descrita, está assim posta. Cuida-se de representação de prisão preventiva efetuada pelo Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Cuiabá, em face de Suedley Antônio da Boquite. O promotor de Justiça reprisou o pedido de prisão, alegando que estão presentes requisitos ensejadores na decretação da preventiva, uma vez que a prova da materialidade indica que seja autoria por parte do autuado, bem como as condições e admissibilidade da prisão cautelar, crime punido com pena máxima superior a 4 anos, consoante o artigo 303.1 do CPP. É o relatório necessário decide. Trata-se de pedido de prisão preventiva representado pela autoridade policial e referendado pelo Ministério Público em face de Suedley Antônio Nabuquite. Analisando os autos, observa-se que o representado foi preso em flagrante pelo delito de receptação na comarca de Barra do Douglas na posse do veículo Toyota Corolla, modelo GLI, ano 2013, com placas adulteradas. Todavia, a autoridade policial afirmou que, na verdade, se trata de delito de roubo majorado, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, praticado nesta capital em desfavor de José Leandro Siqueira Monteiro. Observa-se ainda que a vítima reconheceu o conduzido como sendo o autor do roubo praticado contra si na data de 9/6/2015, bem como reconheceu o veículo encontrado em poder do autuado como sendo o veículo de sua propriedade. Ressalta-se por ser importante que a autoridade policial asseverou que o autuado possui antecedentes criminais por crime de tortura e abuso de autoridade. Sendo assim, as declarações da vítima, bem como o reconhecimento efetuado, são indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, por parte de Suedley Antônio Nabuquite. Além disso, a gravidade do delito, e uma vez que o autuado responde a outra ação penal com violência à pessoa, denota que a liberdade voltará a delinquir. Acresce-se que o afastamento do representado do distrito da culpa enceta que pretende fugir da aplicação da lei penal. Portanto, fundamenta-se a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública para a garantia da aplicação da lei penal. Desta forma, atendendo a representação da autoridade policial e da promotora de justiça, decreta a prisão preventiva de Suedley, que vê a qualificação dele. Diante do adiantado da hora, deverá o presente servir como mandado de prisão preventiva e carta precatória. Desse ciência ao Ministério Público dessa decisão, no primeiro dia útil, distribua-se ao juiz competente, time-se cumpre, etc. Houve um pedido de revogação formulado no juízo da Quinta Vara da Capital, que assim se colocou Sua Excelência. Os autos vieram com vista ao Ministério Público para manifestar acerca do seu parecer. Promotor, a revogação da prisão preventiva do réu Suedley, alega em síntese, etc. Seu parecer, promotoria. A denúncia narra que em 9 de junho de 2015, por volta das 8 horas, na Avenida Brasil, no bairro CPA, próximo à agência do Banco Bradesco, nesta urbe, o réu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição de liberdade, subtraiu o veículo Toyota Corolla, GLI e tal. A quantia aproximada de R$ 2.100 e espécie, mais um telefone iPhone 5 da marca Apple e um relógio de pulso marca Armani e vários cartões bancários, objetos da vítima de José Leandro Siqueira Monteiro. A vítima, José Leandro Monteiro, narrou em fase policial que no dia e hora referido foi abordado pelo réu no momento em que iria entrar em seu carro que estava estacionado no Banco Bradesco. No ápice, o réu ordenou a vítima a tomar a direção do trevo do Lagarto em Várzea Grande, onde lá tomou a direção do veículo aproximadamente e próximo a uma propriedade rural, retirou a vítima do carro, amarrou seus pés, tórax e prendendo fuga com o veículo. Vejamos, diz o promotor, afirma que foi abordado por um suspeito que estava sozinho, trajando uma roupa de cor preta, portanto uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, sendo que o suspeito falou que era para o declarante continuar conduzindo o veículo até o trevo do Lagarto.
em Várzea Grande, disse que somente queria o carro, que o declarante foi conduzindo o veículo até a entrada da estrada que dá acesso ao assentamento Sadia 3. O suspeito amarrou seus braços e passou a conduzir o veículo. O declarante marca Toyota Corolla, de cor prata tal. Que o suspeito parou o veículo, retirou o declarante do carro, atravessaram uma cerca de propriedade rural, ao momento em que o suspeito fez o declarante sentar-se no chão, amarrou os pés, o declarante seu tórax e uma árvore, que o suspeito saiu com o veículo tomando rumo ignorado. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria demonstrados no boletim de ocorrência sobre o perigo de liberdade sem inequívoco em razão da própria narrativa dos fatos, demonstra ser o requerente pernicioso, homicídio social, retira a paz das pessoas e não tem condições de conviver em sociedade, dela devendo ser retirada mesmo momentaneamente. A ação delitiva do réu certamente causou imenso temor na vítima, que, depois da posse da res furtiva, resolveu levá-la a lugar afastado, próximo à propriedade rural, amarrou ademais a vítima e reconheceu pessoalmente o acusado como pessoa que lhe roubou o veículo. Não bastasse, o réu ainda ostenta descendência, expõe a uma ação que tramita na comarca de Araputanga. Portanto, claro e evidente a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Essa foi doutor Amarildo César Fassoni, em 17 de setembro de 2015. A decisão veio em sequência. Trata-se de requerimento, requereu o relatório decide. Conclusão dos autos, observa que permanecem presentes as razões que ensejaram a decretação de cautelar de ser lei. O efeito constata-se na seara de cognição não exauriente que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados conforme já relatado na decisão de Folhas. Não obstante o acusado tentar afastar os indícios de autoria que recai sobre sua pessoa, nessa fase processual, a simples juntada do documento de coisa 177 por si só não é hábil a desconstituir o depoimento prestado pela vítima na delegacia de polícia e o reconhecimento pessoal folhas de 23, moralmente por se tratar de cópia trazida unilateralmente pela defesa, não havendo como se aferir ao menos por hora a autenticidade do fato que se pretende provar. Registre que o modus operandi, em tese, adotado pelo acusado, revela alto grau de periculosidade concreta e faz certa a necessidade da prisão preventiva como forma de cautelar a ordem pública, eis que teria o réu subtraído o veículo da vítima mediante pregrilhado de fogo, ordenando que conduzisse até a cidade de chegada, onde próximo à Vila Sadia 3, amarrou suas mãos, conduziu o veículo por mais alguns quilômetros, depois parou, retirou o ofendido do carro, amarrou seus pés, prendeu a uma árvore, tomando o rumo ignorado, levando consigo a res furtiva. Ademais, a consulta realizada no sistema Apolo verificou-se que o acusado responde por uma ação penal pelo crime de tortura na comarca de Araputanga, fato curioso, pois a placa que foi encontrada no veículo da vítima foi colocada em um veículo dessa comarca, conforme se observa as folhas 29 e 30, de modo que se faz imprescindível a segregação cautelar, não só pela gravidade concreta do delito, mas também para evitar a reiteração delitiva que se apresenta. Há que se considerar ainda que as condições pessoais favoráveis invocadas pelo réu, trabalho, etc., não constituem isoladamente fatores garantidores da liberdade almejada. Se presentes nos autos pressupostos autorizadores da prisão, como é o caso dos autos. Ademais, o delito imputado é punido com pena privativa superior a 4 anos, que afasta o impedimento presumido de ser feito. Assim, por não existir demonstração de qualquer fato novo, concreto e objetivamente justifica a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, deve ser mantida. Sendo disposto em indefiro o pedido de liberdade provisória formulado às folhas que mantenham a prisão de Suezley, Antônio Nabuquito, etc, etc, etc. Com base nessas duas decisões em conjunto, eu estou denegando a ordem porque eu não preciso da certeza, né? A cognição aqui é uma cognição superficial, é uma cognição de risco que se faz para a decretação de uma prisão preventiva. Eu não tenho que ter a necessidade da certeza para uma condenação. Isso é bastante acatado ao longo da história do direito processual brasileiro com relação às prisões cautelares, o que configuraria um contradiço em termos, eu exigir uma certeza dessa. O fato é que, ainda que se possa admitir que o reconhecimento pessoal não seguiu exatamente o modelo que foi posto, a própria jurisprudência aceita em certas situações que possa ser, assim, como um adminículo de prova com relação à autoria. E o fato é que ele estava com o veículo. E o fato, como disse o juiz, a placa é exatamente, ao que parece, dos autos, lá da mesma cidade onde tem um processo criminal.
De modo que, com a devida vênia do doutor advogado, eu vou manter a decisão. Desembargador Marcos. Senhor presidente, eu estava propenso a pedir vista dentro do contexto afirmativo da tribuna apresentado pelo outro defensor. Mas no contexto fático trazido no voto do outro relator, me faz crer que a cautelaridade nesse caso deve prevalecer, de modo que eu acompanho. Eu também acompanho o doutor relator, verifico do parecer ministerial que o álibi engendrado no sentido de que o paciente teria trabalhado na Barralco até às 7 horas das 22 horas das consta que seria teria trabalhado até às 7h14 da 7h19 da manhã, não é isso? Mas o parecer ministerial aponta que na realidade ele trabalhou até às 3h14 da madrugada. Qual a questão de hora, excelência? Pois não. Foi o intervalo que ele teve e aí ele retornou, né? Ele teve um intervalo de 50 minutos, que é normal para quem trabalha no período noturno. Ele trabalhou das 10 até as 3, voltou por volta quase 4 horas da manhã e trabalhou até as 7h19. E a minha indagação qual o horário do roubo? 8 horas da manhã, excelência. 8 horas aqui da na manhã. Avenida do CPA. Na Avenida do CPA. Bem, verifico também a despeito dessa questão se realmente ele estava ou não laborando na empresa Barralco até às 7h19. Fato é que, como bem destacou o doutor relator, a despeito de o reconhecimento não ter seguido um modelo processual, mas o fato é que a testemunha acabou por reconhecê-lo. Teve contato direto com a pessoa que o assaltou e não por pouco tempo. Então, deve-se dar certa credibilidade às afirmações da vítima quanto ao reconhecimento. Agora, a forma do cometimento, o modus operandi do delito, aliado ao fato de ele responder por crime de tortura, mostra uma personalidade violenta e voltada à prática delitiva, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, de modo que eu acompanho o doutor relator. Ordem delegada. Bom, acabaram seus pedidos, desembargador Rui, o da pauta complementar. Habeas corpus. 130? O de Lucas do Rio Verde, 122.960, impetrando o doutor Fábio. Lucas do Rio Verde, né? Esclarecido aqui pela concessão da ordem. Eu também estou acompanhando aqui, porque é de trancamento, né? E extinção da punibilidade declarada, porque se trata de ação penal privada, onde foi inobservado o artigo 44 do Código Penal, defeito da representação processual não sanada dentro de prazo decadencial. Que, segundo o entendimento que é aceito, é necessário que seja atendido no mínimo dentro do prazo decadencial de 6 meses. Procuração juntada não continha descrição do fato criminoso. A deficiência aqui percebida foi sanada em 10 de julho de 2015, quando a queixa-crime foi em 24 de outubro de 2013. Portanto, mantendo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, estou trancando a ação penal privada. Ok. Desembargador Marcos? De acordo? Também estou de acordo.
Ordem concedida. Desembargador Marcos, o 2 da pauta complementar de Vossa Excelência, o parecer é pela denegação. A impetração se dá por conta de suposta dilação do prazo para a conclusão do inquérito policial. Prestadas as informações e apresentado parecer, ao elaborar o relatório, constatei já apresentada e recebida a denúncia no dia 23 de outubro, e tenho aqui a jurisprudência da Câmara no sentido de que a ordem é prejudicada nesse caso. Então, estou julgando prejudicado o habeas. Está de acordo, desembargador? O desembargador Rui, 3 é de Vossa Excelência também, o parecer é pela denegação da ordem. Sapezal, né? Parecer pela denegação do RIT, igualmente estou denegando. Né? É uma questão de prisão de outro estado, mas tem a nova redação da lei processual penal e também a providência da consolidação das normas da corregedoria, onde o juiz solicitou a regularização. De modo que não há constrangimento legal do juízo do Estado com relação à prisão que foi feita por cópia do mandado de prisão. Então, estou denegando a ordem. Ok. Desembargador Marcos? Estou de acordo. Ordem denegada. Da minha relatoria, 4. Quatro é da minha relatoria. Habeas corpus, homicídio culposo na condução de veículo, automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da embriaguez, concessão de liberdade provisória, imposição de medidas cautelares diversas, parecer ministerial no sentido da concessão da ordem, por ausência de motivação concreta. Realmente eu estou concedendo a ordem nos termos do parecer, não existe fundamentação. O juiz colocou tornozeleira eletrônica nele, impediu dele sair da comarca porque ele foi pego embriagado dirigindo. Estou concedendo. Da minha relatoria, o 5º, falsificação de documento público e uso de documento falso e crime ambiental, prisão em flagrante convertida em preventiva, materialidade de indício de autoria, não configuração. Mas isso aqui é a situação que ele foi pego, estava transportando o caminhão, ele estava transportando madeira sem nota fiscal. Eu estou concedendo a ordem, acompanhando o parecer ministerial, com imposição de medidas cautelares, conceda a ordem. Isso. Acho que eu concedi liminar. Sim, eu estabeleci medidas cautelares diversas e assim estou mantendo a liminar que eu havia concedido de acordo com o parecer. Desembargador Rui, o 6º é de Vossa Excelência. O parecer é pela denegação. Da ordem, é de Sapezal. Eu também estou denegando que não há constrangimento ilegal envolvido no artigo 157, parágrafo 2º, 1, 2, 5, 288, parágrafo único. E a questão é invasão do domicílio no período do repouso noturno e assim por diante, né? Não é um fato que aconteceu de ímpeto, que encontrou alguém na rua, ameaçou, levou e foi embora. Não, mantém as pessoas lá dentro, o grupo deles é um grupo que tem uma certa estabilidade, de modo que poder vir a hora. Doutor Marcos? Quer dizer que De acordo, senhor. a violação O 7 da pauta, desembargador Marcos. O parecer é pela denegação da ordem.
tráfico e associação, discussão sobre autoria, ausência de pressupostos, ausência de prova e bons predicados, mas adotando aqui a orientação jurisprudencial, estou em consonância com o parecer ministerial, denegando a ordem também. Aqui, estou de acordo. Desembargador Rui, o 8 é de Vossa Excelência. Integral, né? Sim. O parecer é pela delegação do vice. E também estou denegando a ordem, tráfico, associação para o tráfico. A decisão não apresenta requisitos suficientes. Ele não apresenta nenhum paradeiro que pudesse ser encontrado também. E os fatos demonstram concretamente a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Como estou votando? Essa é uma da minha relatoria. Eu estou concedendo a ordem mediante condições, tráfico de drogas. O paciente foi apreendido com 3 trouxinhas de pasta base de cocaína e 3 de maconha. Entretanto, não há evidências de que ele faz do tráfico meio de vida. A fundamentação, ela, além de franciscana, digo eu na minha decisão, ela é manifestamente idônea. Eu estou concedendo a ordem mediante imposições de medidas. De acordo. Só um. Sim. Sim. O tribunal já pensou assim a respeito Sobre? disso, no caso da pequena quantidade de classificar. Não, mas nesse caso aqui, não estou dizendo que ele não está incluído no tráfico. Eu estou dizendo aqui que, eu digo aqui, ainda que se admita como traficante, né, eu digo que ele não tem no tráfico, pelo menos não há prova de que ele tem no tráfico o seu meio de vida, e muito menos que continuará a traficar. Né? Não estou dizendo que ele não seja traficante. Né? Eu não faço esse juízo de valor mostrando para o juiz que é... Não. Até porque, veja só, eu penso o seguinte, nós temos que, não é porque se trata de crime de tráfico, nós temos que verificar as situações como se deu o tráfico. Se é tráfico de larga escala, né? Se realmente o indivíduo é traficante realmente habitual, faz do tráfico o seu meio de vida. Quer dizer, são tantas as circunstâncias, são tantas as variáveis que nós temos que sopesar todas elas. Concordo, mas Né? não há, né? Porque nós já temos premissas que não é o meio adequado para a aferição de prova, de autoria. Sim, E aí, mas veja só. A conduta dele no agro, Uhum. quer queira, quer não, e é tribunal, né? Vamos analisar bem. Tribunal, unanimidade, a Câmara pensa assim. A própria defesa vai trazer, olha o que diz o tribunal a respeito disso. Mas na verdade, se assim agirmos, nós estaremos acabando por decretar a prisão com base na gravidade do crime. E quando que a prisão é fundamentada na garantia da ordem pública, é a possibilidade de reiteração de crimes que justifica a segregação cautelar. Sim. Não. Eu particularmente, quando se trata de tráfico de larga escala, eu não tenho sido condescendente com essas situações não, né? Porque aí realmente mostra habitualidade, muitas vezes associação, mas eu penso que essas questões, essas situações de prisões de pequena escala, nós temos até, nós temos até que repensar
eu mesmo vou repensar alguns posicionamentos que eu já tomei ao longo desses meses que eu estou judicando na área criminal, né? Então, toda qualquer discussão que envolve prova. São premissas assim que inclusive utilizadas pelo juiz para não conhecer, né? E aí isso que nós fizemos uma avaliação, mas, desembargador Marcos, veja só, eu penso até que, em certa medida, é equivocado o entendimento de que o tribunal, por exemplo, em sede de habeas corpus, não pode analisar questão de autoria, por exemplo. Pode e deve, porque a autoria é elemento de aferição do fumus comício. O juiz não pode fugir da análise de indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão. É muito comum a gente ver que habeas corpus não se discute autoria. Deve discutir, pelo menos, elementos indiciários suficientes para justificar a prisão. Mas, no caso, está se discutindo fundada a suspeita Não, de não, não. autoria ou realidade? Não. Neste caso aqui não se coloca dúvidas de autoria nem nada, não. Estou falando aqui em termos... Mas é importante você analisar isso, porque é uma mudança radical. Porque veja só, a autoria mesmo, ela comporta graus. A exigência de indícios de autoria para a decretação de uma prisão temporária é um determinado grau. Já para a prisão preventiva exige-se um grau mais elevado e para a condenação outro mais ainda. Então existe uma gradação de graus, existe uma gradação na verificação exatamente. Né? Então eu penso que o juiz não pode fugir da análise, muitas vezes, que se faz da ausência de indícios suficientes de autoria. Não pode fugir, não. Isso faz parte do fumus comício, delito. Eu acho que, no caso que está sendo julgado, eu sinceramente não faço muita diferença entre o pequeno, médio e grande traficante. O tráfico ele é criminoso tanto no pequeno, médio e no grande tráfico. Me parece que a questão da ordem pública ela é visualizada com relação aos fatos que são futuro. Esse projeto, o pensamento futuro, questão da garantia da ordem pública em especial. Se ele faz do pequeno tráfico, ainda que seja um pequeno tráfico, ele ofende a norma criminadora da mesma forma como o grande traficante. Se ele envolvendo e infringindo a norma, que é a mesma do grande traficante, ele o faz de maneira rotineira, da perspectiva, né, de que haja sempre a probabilidade de uma continuação, eu não me importo muito que ele tenha traficado pequena quantidade diariamente. Mas isso não é o caso. Não, mas desembargador Rui, veja só, talvez eu não tenha me feito entender bem. Realmente não é o caso. A questão que eu digo é o seguinte, o grande traficante, eu penso que já traz íncito a possibilidade de reiteração delitiva. O pequeno traficante, nem sempre. Pois é, aí que esse é o... Nem sempre. Agora, como eu disse, a gente tem que analisar situações e situações. Né? Então, não é porque realmente, eu não estou dizendo que toda a pequena quantidade de apreensão de drogas autoriza e recomenda a liberação. Comum, né? Não, absolutamente. É a possibilidade, ainda que a apreensão seja de pequena agora, se existe possibilidade de reiteração de delitos, evidentemente que a prisão se faz necessária. Isso, é exatamente isso que eu quero colocar. Né? Não tem se ele é pequeno, médio ou grande empresário. Não é isso. É a possibilidade de cometimento de novos delitos. E
a máxima de que o traficante, bom, enfim, são questões de opiniões, né, de posicionamento. Ela também suporta e experimenta mitigações. Nós não podemos tomar tudo por base, como fosse alguma coisa única, né? A questão é de prospecção, né? O prospective, o que é a garantia da ordem pública? Aquilo que vai me colocar a sequência da vida odierna, a condição desse que foi preso em flagrante delito. Porque se ele foi preso em flagrante e se está noticiando e foi denunciado, e a denúncia foi recebida por tráfico, nós devemos ter algum embasamento satisfatório da realidade delitiva e, efetivamente, que as provas indicam sejam ele o autor ou um dos autores. Porque a tônica do Código Penal ainda é quem de qualquer forma concorre incide nas penas combinadas ao delito, é o caput do artigo 29. Suporta graduações, especialmente em relação a questões da fixação da pena. Mas isso, por uma questão de homogeneidade, quer dizer, de hegemonia, eu posso também apurar isso de uma forma menos importante para se pesquisar a necessidade da prisão cautelar. Realmente é possível manter uma hegemonia. Não posso ter lógica que me permita alguém que satisfatoriamente sendo demonstrada que vai receber uma participação de só menos importância, uma cooperação dolosamente distinta das coisas, pudesse ficar preso, né, por mais do que ele vai ser homogêneo, né, o princípio da homogeneidade. Eu tenho tudo isso. Eu tenho todo o que fazer. Por isso a tarefa nossa ela é muito difícil, porque nós estamos trabalhando numa cognição São muitas as variáveis superficial, a serem consideradas numa prisão cautelar. extremamente superficial, Inclusive essa da homogeneidade. que a Constituição e a infraconstitucional admite como satisfatória para se decretar cautelarmente, sem a certeza de uma condenação. Quer dizer, a famosa frase, prisão preventiva ou a prisão cautelar é um mal necessário, porque você trabalha, e aí que a gente fala, contradiz-se in termine se você exigir que tenha uma prova segura para condenação, que só vai ser efetivamente produzida após a conclusão da instrução. É só ali que nós vamos ter. Né? Então como é que se fala? Esse lado de calibrar isso não é fácil. Né? Sim. Agora, se nós observamos... Com a perspectiva da pena a ser aplicada. Aí eu volto àquela colocação que nós temos frisado. Eu acho que aí, Manuel Marcos, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que nós não estamos abrindo ali uma nova vertente, uma nova colocação. É que pareceu do outro relator da seguinte forma: olha, tem o tráfico que foi constatado, eu estou admitindo que isso seja possível. Agora, não há prisão preventiva compulsória para quem está no tráfico. Eu tenho que fazer essa análise. O que se coloca no princípio de prospecção do comportamento desse que está aí preso é algo que não seria repetitivo. Eu poderia, com a medida cautelar, poderia chegar ao ponto de evitar que pudesse alguma coisa posteriormente ser ocorrida. É nesse sentido que você está votando, não é? Sim. Aí acho que nós não criamos um novo posicionamento. É o caso específico. Mas, à primeira vista do que se traz dos autos, seria esse ponto. mas veja só. Se é isso que eu estou entendendo, Só a questão da... Sim, eu faço a valoração sobre essa prospecção, esse prognóstico. Eu penso... Esse prognóstico, eu digo o seguinte: Pois o juiz tem que fazer um prognóstico sobre a possibilidade de cometimento de novos delitos. É isso que justifica a prisão com fundamento da garantia da ordem pública. Mas Sim. eu trago aqui para reflexão uma seguinte situação, que eu estou estudando essa situação. Porque a homogeneidade tem que ser considerada também pelo magistrado. Porque se a pena final será... Não há como será isso. Você tem que admitir isso. Tem que admitir. Essa Agora, admitir. nós muitas vezes estamos admitindo, por exemplo, a possibilidade dele cometimento de novos delitos, mas sabendo de antemão que a pena dele será de pequena envergadura, que justificaria, Não se inclusive, uma justifica. restritiva de direito. Não. Como é que nós podemos sustentar uma prisão preventiva com Isso essa perspectiva? Absolutamente irrazoável. Não há como sociedade isso. Veja só. De que esse aspecto não é. A prisão preventiva, ainda que o resultado, da ponderação
levaria a uma É porque necessariamente pelo... É uma coisa que eu preciso fazer melhor. não. Minha, não. Veja só, Eu penso assim, eu faço a distinção. eu não poderia analisar essa homogeneidade somente pela quantidade de privação de liberdade. Porque, efetivamente, eu posso ter uma pena que seja de um regime semiaberto, por exemplo, ou num regime aberto, porém, necessariamente, não irá iniciar no mesmo regime, porque o artigo 33 permite que o juiz possa fundamentar ainda que a pena fique e coloque no regime mais grave. Agora, eu acho que essa homogeneidade mas a quantidade da pena é importante porque você tem que... Ela é um dos fatores, né? Ela é um dos fatores. Não, mas é um dos fatores que você tem que fazer. Não. Porque... A visão, não, mas a visão eu penso que ela é distinta. Porque no momento que eu estou trabalhando a dosimetria, eu estou visualizando especificamente a quantidade da pena que eu devo levar a determinada pessoa que infringiu norma penal incriminadora. Você precisa receber isso aqui. Agora, o modo como você vai cumprir isso interessa igualmente a você e interessa à sociedade. Pela forma como você vai ter um trajeto de execução de pena para retornar ao convívio. E aqui tem uma certa diferença nessa situação. Eu tenho que fazer essa diferença. Eu sei, meu querido. Não, mas é o parágrafo 3º diz, parágrafo 3º, artigo 33 diz, o regime inicial será fixado com base na pena e nas circunstâncias de natureza judicial, especialmente na natureza judicial. Eu sou obrigado a fazer isso, porque uma coisa é atribuir a pena àquele que vai ser, então, censurado penalmente, e o segundo momento é eu idealizar como que você vai cumprir isso, visualizando o posicionamento da necessidade do seu retorno ao convívio social, onde a sociedade vai olhar como é que você vai retornar até mim. Então, essa tarefa ela é sutil, ela é bastante sutil, né? Não é muito simples. Eu creio que isso faz parte do princípio do qual? O princípio é esse. Dosimetria, da individualização da pena. Não é isso? Daí, se você... Não, mas eu... Pois é. Aí ele não tem dificuldade nenhuma. Pois é. Pois é. Isso. Aí já foi um pouco mais abrandado, admitindo hoje realmente está se estreitando o entendimento. Se não há recurso, não é possível o réu receber, o recorrente, o apelante receber uma censura de maior gravidade através de um recurso isolado dele, voluntário dele. Quer dizer, está tudo tranquilo, não tem o que pôr. Mas a questão da pena, ela é importante para se fixar regime, para pensar na homogeneidade, porque ela sofre certas modulações mesmo. Você tem súmula admitindo do STJ que mesmo estando o regime fechado, aberto sendo reincidente, eu não devo encaminhá-lo direto para o regime fechado, me obrigando a fazer uma análise de que ele tem que passar pelo regime semiaberto.
Então, é um conjunto, no meu modo de ver, de condições, tanto pelo lado positivo como negativo. Ora, se eu estou com alguém reincidente que está dentro de um quantitativo de pena em regime aberto, eu não tenho, por esse motivo ainda, com os dizeres do artigo 33, suficiente fundamentação para encaminhá-lo direto para o regime fechado. Eu tenho que demonstrar e trazer uma fundamentação dizendo que nem o aberto e nem o semiaberto seriam necessários, e por isso eu transmito para o regime lá. Sem isso eu não posso fazer. Então, tanto no lado da análise positiva, como no lado do sentido negativo de tudo, realmente, no meu modo de ver, um conjunto, quantidade de pena e essa prospecção, né, de como é que isso vai acontecer para aplicar o princípio da homogeneidade. Né? Mas acho que nós saímos tanto, mas aí no caso, né, é fácil não. Uhum. Sim. Não, tranquilo, do meu modo de ver, eu também penso da mesma forma. Porque se você, ainda que eu pudesse aplicar uma condição de menor repercussão penal, se você me atenta contra a própria garantia e a exigência da instrução criminal, no sentido da busca, ainda que se domine, bom, aí realmente é diferente. Né? Mas com relação ao nosso... Né, pelo que entendi do voto de Vossa Excelência no caso, é uma questão que Vossa Excelência não observa, a imprescindibilidade da prisão, né, sendo suportada, né, a ordem pública através de medidas de sucedâneo. Né? Então, caso eu acompanhe Vossa Excelência, é forte no voto de Vossa Excelência. É prisão em flagrante, convertida em preventiva, tráfico ilícito de substância entorpecente e associação para o tráfico, garantia da ordem pública, vultosa quantidade de droga apreendida, gravidade dos fatos, risco concreto de reiteração do delito, associação bem arquitetada com definição de tarefas e dedicação ao comércio de drogas em larga escala, prisão necessária para frear o ímpeto criminoso, predicados pessoais favoráveis e relevância à ordem negada em consonância com o parecer ministerial. 12º desembargador Rui, pareceram pela denegação. 12º de Vossa Excelência. É o habeas corpus 142084/2015, de Altaraguaia, o parecer pela denegação do RIT. E a ideia dele é que ele gostaria de recorrer à liberdade, a prisão preventiva dele teve sua vigência durante toda a instrução, não há modificação e o próprio deciso mostra isso sobre a necessidade da garantia da ordem pública pela reiteração delitiva, não estou negando a ordem. Tráfico ilícito de entorpecente, prisão preventiva, alegação de excesso de prazo na formação da culpa, inocorrência, constrangimento ilegal não verificado, ordem denegada de acordo com o parecer. Desembargador Rui, o 14 é de Vossa Excelência. 14 são embargos de declaração. Um julgado nosso aqui, da Unimed em Rondonópolis. E eu estou rejeitando os embargos, provendo porque é uma discussão. Difamação, rejeição, crime, preliminar da Procuradoria-Geral, procuração otorgada sem menção dos poderes específicos dessa queixa-crime em relação ao artigo 138. Desembargador aqui, Marcos. eu não vejo nada para... E a outra aceitando, basta a referência ao delito.
para processar, para apresentar aqui que calúnia. Sim. E começa, né? Começa um pedaço diferente. Só falta ter uma procuração. Não, aqui o caso é um pouco diferente. Foi assim, recurso de sítio distrito, difamação, rejeição da queixa-crime, preliminar da Procuradoria, procuração otorgada sem menção a poderes específicos para ingressar com queixa-crime em relação ao artigo 138 do Código Penal. Aí eu pus, conduta não atribuída aos querelados na inicial. Impossibilidade, ausência de justa causa, inexistência de suporte probatório mínimo acerca da prática desse fato típico, a tipicidade da conduta descrita na peça acusatória. Recurso conhecido não provido, não foi isso. O que aconteceu é que está se discutindo uma coisa que ele está pedindo para que não seja recebida, uma coisa que na verdade não foi nem proposta. É isso. E aí ele embarga, né, nesse plano, mas eu não tenho nada para dizer mais para vocês, já disse tudo. Rui ainda, embargo de declaração também de Nova Mutum agora. Aqui. Não. Eu acolhi aqui, não, que eu acolhi os embargos, porque na verdade eu dei provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença e suspender os direitos políticos de Aloysio Nascimento Silva. É que houve na verdade, uma digitação incompatível com a conclusão, mas aí eu acolhi e corrigi. Desembargador Rui, 1 da pauta complementar, número 2, parecer pela delegação da ordem de colíder, Petranque Wanderson. Qual que da onde que é? É o HC? É colíder, HC. Colíder? É. Tá. 1 da pauta complementar 2. É do Claudemir de Carvalho, né? Isso. É o 130.416, também estou denegando a ordem. Não pareceu. Medidas protetivas de urgência descumprida, 313.3 do CPP, integridade física e psicológica da vítima. Né? Desembargador Marcos, acordo. Desembargador Rui, o 2 da pauta complementar também de Vossa Excelência, parecer pela Marcelândia, concessão, né? da ordem de Marcelândia. Aqui parecer pela concessão, né? Imposição de cautelares. Aqui também concedi da forma como parecer. Sim, concedendo, né? Pauta geral. Pauta geral agora, desembargador Rui, 1 da pauta geral de Vossa Excelência. O recurso de distrito 40384. Isso, parecer não fala aqui, é do doutor Gabilho. Aqui não está constando. Ratifico o parecer. Eu estou parecer no sentido pelo provimento, né? Aqui é recurso de distrito, crime de tortura, artigo 1 da lei Tatatá, rejeição da denúncia, ausência de laudo pericial e resignação ministerial. Rito adotado que não se aplica ao caso, ausência de prejuízo às partes, artigo 563 do CPP, rejeição, mérito, pretensão de recebimento de denúncia, viabilidade, laudo pericial prescindível, prova pode ser obtida por outros meios e provas lícitos e não imorais, necessidade de prosseguimento do feito na instância de origem, recurso provido. Rejeitei a preliminar e provi o recurso. Embargador Marcos 2, o 2 da pauta geral de Vossa Excelência, parecer pelo provimento. O RESE decorre de revogação de prisão preventiva em delito de estupro em tese. O fato é de 2012. De lá para cá, nenhum registro que justificasse, né, revigoramento, e eu estou adotando jurisprudência desse tribunal, inclusive relatoria do desembargador Rui, transcorrido mais de 2 anos, não ocorrendo qualquer alteração fática, né? Tem 3 anos aqui. Não, esse caso de jurisprudência é 2, né? Não, estou falando, mas desse aí, julgamento são 3 anos. Eu estou, portanto, com devida vênia, desprovendo. Esse é o caso, né? Eu fico...
Dia, recurso interdistrito, pronúncia, existe preliminar, áreas preliminares de revogação da prisão por ausência dos requisitos que eu estou afastando, existem fundamentos, existe também tem uma preliminar de nulidade da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos e ausência de fundamentação idônea, também estou rejeitando. Outra preliminar de nulidade da sentença por excesso de linguagem, que afasto, e no mérito eu estou mantendo a sentença de pronúncia de acordo com o parecer ministerial. Recurso desprovido. Desembargador Rui, o 4 de Vossa Excelência, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Foi desprovido. 33. Eu estou de acordo. O senador Marcos não tem divergência, né? Ok. Vamos só anunciar então, desembargador Rui. O quinto então fica adiado. Só anuncia os resultados do desembargador Rui. O sexto aqui, o recurso de apelação criminal 162-267-2014 da capital, quando é parecer ministerial é no sentido do desprovimento do recurso, né? E aqui eu também estou desprovendo o recurso. O 7 da pauta, se está certa a minha ordem aqui, é o recurso de apelação criminal 5586-2015 de Diamantino. O parecer pelo provimento do apelo e eu desprovi a apelação interposta pelo Ministério Público em benefício de Caio Otávio Correia. O oitavo, se também está certo, é a apelação criminal 10.743/2015 de Rondonópolis. O parecer pelo provimento do recurso. E eu estou desprovendo aqui imputação tentativa de homicídio qualificado, homicídio qualificado consumado, veredito, homicídio privilegiado, lesões de resignação, pretexto de julgamento contrário, não é. Você tem a possibilidade da verossimilhança de uma faceta de prova que foi produzida. De modo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, característica do júri, está desprovendo o recurso. É isso? Eu acho que já. Isso já foi corrigido. É bem como. É B em vez de N. É bem como regime inicial para início e cumprimento da pena ao ser semiaberto. Foi desprovido. O oitavo é que nós estávamos falando recurso desprovido, né, do júri. O nono é a apelação criminal 18.274 de Lucas do Rio Verde. Parcial provimento é o apelo. E parcial provimento de Marcelo Júnior Gazana para aplicar a regra contida em 70, parágrafo único. Readequar a pena imposta ao apelante, redimensionando para 13 anos e 6 meses de reclusão. É parcial provimento, né?
O 10º é a apelação criminal 28022/2015 de Jucimeira. E parecer tem uma preliminar nulidade da sentença por falta das alegações da defesa e parecer pela procedência. E eu estou acolhendo aqui preliminar porque ninguém intimou o réu para o seu novo defensor, ninguém apresentou nada e foi para a sentença sem nenhuma alegação final. Então, é visível, né, ofensa ampla defesa, né, a devido processo legal. Apelação criminal 29352/2015, capital, eu acolhi a preliminar lá de nulidade, viu? O 11º da pauta, da capital 29352/2015, parecer pelo provimento parcial, e eu estou também provendo para a readequação da pena, né? O 12º é a apelação criminal 31584/2015, capital, parecer pelo desprovimento do recurso, e eu também estou botando nesse sentido o recurso desprovido, mantendo a dosimetria. 13 é a apelação criminal 31638/2015, Mirassol do Oeste, e parecer da outra procuradoria pela rejeição do direito de recorrer em liberdade, né? E na ocorrência da prova da insuficiência probatória, também pelo não acolhimento do sentido negativo das palavras do réu nos crimes da vítima nos crimes sexuais, a impossibilidade de redução da pena do Luiz Antônio e também do Magno, então pelo desprovimento dos recursos, né, que foram interpostos ao parecer. E eu realmente estou desprovendo os recursos de Junieliton Limeira Roldão, de Luiz Antônio Silva, de Magno Pereira Vieira, de Gersinei Rodrigues dos Santos e de Anaíse Costa Silva, mantendo a sentença condenatória. O 14º é a apelação criminal 41402/2015, Barra do Garças. O parecer é no sentido do desprovimento do recurso defensivo que foi interposto tanto por Igor Eduardo Silva, Tax, e Luisley Alves de Souza. Então, eu desprovi os recursos na esteira da fundamentação também do Ministério Público, no parecer. Os recursos foram desprovidos. O próximo que eu tenho aqui na sequência é a PECRIM 41.430/2015, de Várzea Grande. É o recurso de Alcides Bento de Oliveira. O parecer é o recurso do Ministério Público em relação à sentença proferida relativamente à pessoa que mencionei, ao Alcides. O parecer é pelo provimento do recurso. Aqui é 14/10/826, pretensão da reforma do afastamento atenuantes 65, 1 e 3 e linha D do CP, redução abaixo do mínimo legal aplicado na sentença, e no caso foi uma ofensa ao enunciado da súmula 231 do STJ. Eu então refiz a dosimetria nesse ponto para manter esse entendimento. Então provi o recurso. O 16, apelação criminal 48833/2015, Mirassol do Oeste, com relação a Messias Vital Graciano, 217A do Código Penal. O parecer pelo improvimento do recurso, e eu apenas mudei o regime inicial para o regime intermediário, para o semiaberto, e não da forma como foi posto o regime fechado, pois desprovido de qualquer fundamentação aceitável. Então eu desprovi o recurso de Messias Vital Graciano e de ofício modifiquei o regime para o semiaberto. O 17º, apelação criminal 53.833/2015 de Cuiabá, referente ao imputado Natal William Pereira Almeida. Parecer do João Batista de Almeida é pelo desprovimento do recurso. E aqui também
nega o provimento ao recurso interposto por Natal William Pereira, porquanto não preenchido o requisito do artigo 44.2 da matriz penal. O 18º, recurso de apelação criminal 80.612/2015, divera o parecer pelo provimento do recurso do Ministério Público em relação à sentença que foi proferida, né? E eu botei da seguinte forma, 155.4.4, desclassificação para simples, extinção de punibilidade, prestação punitiva, resignação, condenação pela prática de furto qualificado e viabilidade, reconhecimento da qualificadora e concurso de pessoas, confissão do réu e depoimentos testemunhais, nulidade do decreto distintivo da punibilidade e recurso provido. O 24º, recurso agrável à execução de Sinop. O parecer pelo desprovimento do recurso. Igualmente, eu estou desprovendo o recurso, mantendo o nosso atendimento da database da prisão ou da regressão de regime. São esses, senhor presidente. O 19 da minha relatoria, eu estou provendo parcialmente o apelo de receptação, redução da pena base ao mínimo legal. Eu estou mexendo na pena base, mas inaplicando, embora reconheça os atenuantes da minoridade relativa e confissão, mas inaplicando em razão da súmula 231. Estou parcialmente provendo de acordo com o parecer, né, o provimento do recurso. O 20º questão, eu estou desprovendo, de acordo com o parecer ministerial, estou desprovendo o recurso do Ministério Público contra a decisão do juiz que aplicou a imunidade prevista no artigo 181, estelionato contra cônjuge. Estou mantendo. Não, o juiz aplicou e o Ministério Público acha que não era o caso de aplicar a imunidade. Eu estou mantendo a decisão do juiz, inclusive o parecer da Procuradoria. Hã? Pois é. Ela comprou um imóvel e se declarou solteira, coisa e tal. Não. O 21 é apelação criminal, embriaguez ao volante. Eu estou provendo o recurso do Ministério Público. Foi feito o teste de elitoteste, foi constatado álcool em quantidade superior ao permitido, mas o juiz rejeitou a denúncia porque não se provou, não se fez prova de que tinha afetado a capacidade psicomotora dele. Estou provendo o recurso. O 23 da minha relatoria é lesão corporal doméstica, briga de mãe com duas filhas. A mãe foi na casa do ex-marido, surrou as duas filhas, lesões. Eu estou desprovendo o recurso contra a decisão que a condenou. Senador Marcos, 22, é de Vossa Excelência. 22, embriaguez ao volante, recurso do Ministério Público, Procuradoria opina pelo provimento, o juiz utilizou-se daquela ultrapassada exigência do teste, né? Há elementos, inclusive, confesso o apelado, estou reformando a sentença para determinar o regular procedimento da ação penal, uma vez que ele o absolveu sumariamente. De acordo. Mais aí? Tem uma Te ajudou, não agrava. Te ajudou. Bem, nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.